Tudo bem, vamos dar início a mais uma roda de mentoring, a primeira do ano, não é? E já com um tema, assim, dos mais vinculados ao próprio mentoring, né? Que é a liderança, né? E na última turma que fizemos em fevereiro da formação em mentoring autêntico, nós tivemos aí o prazer de receber, entre outros, né, o Maurício. Aí, quando comecei a ver sobre o Maurício, já no início das aulas assim, eu vi, o Maurício escreveu um livro, né? Liderança Humanizada. Eu comecei, imediatamente eu peguei o livro, li, e disse, puxa vida, tem que chamar Maurício para a roda de mentoring, porque a gente tem que bater um papo sobre isso. Né? Porque alguns aqui sabem, né, a gente transfere o trabalho de mentoring também para a área da liderança. Né? Nós temos atividades em que a gente aplica o mentoring na liderança. Certo? Tem a formação de líderes mentores, tem um programa de desenvolvimento de líderes mentores e tem uma atividade exclusiva para futuros líderes, né, que é o Workshop Líder Mentor do Futuro. Então, assim, acho que tudo que a gente vai falar aqui serve para a liderança em todos os níveis, né, em todos os momentos, na situação de pré-liderança, de liderança, de ex-líder, serve para tudo. Né? A gente vai porque com certeza vai ser um papo assim bem aberto, bem profundo e espero que seja bastante participativo. Eu começo fazendo uma ou duas perguntas para o Maurício e depois vocês é que fazem toda a atividade aqui, fazendo perguntas para ele, trocando ideias e ficamos bem à vontade durante esse momento, essa hora do Roda do Meta, né? Então, Maurício, bem-vindo, bem-vindíssimo, tá? Não vou fazer sua apresentação, porque ao longo da divulgação, né, já houve, né, uma vasta apresentação sua aí nas redes sociais, e agora até o link, né, para se reservar a vaga no Zoom, né, tinha lá um resumo lá sobre um mini currículo seu. Então, assim, o que eu tenho que dizer é que é uma satisfação imensa, né, ter você aqui com a gente para bater esse papo. Posso fazer a primeira pergunta? Fica à vontade. Veja bem. Eu não sou originário de uma área de RH, né? Então, fui entrando no RH, né, por conta das minhas atividades que tinham contato com RH. Eu comecei a me apaixonar pela área de RH e tal, tal, tal. E às vezes eu encontro no RH, eu já me sinto, né, da área, tá? Até fui durante 13 anos conselheiro da BRH. É, eu às vezes eu sinto o uso de umas palavras assim de uma maneira que será que isso aí? Por que isso? Por que usa essa palavra, né? E uma das palavras é essa história do humanizado, né? O título do seu livro é Liderança Humanizada e tem lá um subtítulo. E essa expressão liderança humanizada hoje já é usada de maneira assim com a frequência razoavelmente grande, né? É, e a minha questão é a seguinte: o que é que não é uma liderança humanizada? Eu fiquei buscando uma palavra. Será que uma liderança não humanizada é uma liderança, desculpe a palavra, animalizada? Então, assim, fico com esse nó na cabeça. Toda liderança devia ser humanizada e a gente termina tendo que usar um termo, né, para chamar a atenção, na verdade, não no sentido de marqueteiro, não, né, mas para alertar, né, Uhum. de algo que é necessário. Né? Então, uma das palavras realmente que eu tenho uma grande estranheza, hoje não, né? Mas tive uma grande estranheza quando comecei a conhecer, dentro da área do RH, foi o tal do humanizado. Né? Eu disse, espera aí, o que não é humanizado é o quê? Será que é animalizado? Então, será que é isso? Será que a chamada, o chamado, melhor dizendo, que existe hoje, né? Por parte já do mercado em relação à liderança humanizada, ela é uma forma de compensar uma outra liderança que eu, de uma maneira meio vulgar, chamei de animalizado? Essa é a minha primeira pergunta para você. É. Não, primeiro eu quero agradecer o convite, assim, para mim é mais do que um prazer, é uma honra, assim, acho que é de uma professor Paulo Ehrlich aí, nosso mentor, mor, né, de uma generosidade enorme, né, acho que quando eu estava fazendo a formação, que foi recente, né, ainda estou num processo
de consolidação, de entendimento, de decantamento aí das informações. Ele, em algum momento ele citou o livro, eu falei assim, por que que ele está citando assim? Será que ele leu, né? Assim, e aí eu fiquei com essa curiosidade e até me propus a enviar o livro para ele. Falei, não, eu já estou terminando, eu li o livro digital, né? Então, primeiro eu quero muito agradecer a oportunidade e a sua generosidade, né? Assim, que acho que é uma... Tem que agradecer porque você mandou o livro para Portugal. Não, não, isso aí foi Eu só disse, mas um... Maurício, eu não estou no Brasil. Ela disse, não, mas eu mando onde você estiver. Bom, É, obrigado. mas não... É, eu vou fazer uma correlação rapidinho e aí vou falar um pouco do que eu penso sobre essa questão da liderança humanizada, né? Porque a gente adjetiva dessa forma, né? Eu li recentemente um livro, e um livro difícil, eu devo concordar, que é do Antônio Cícero, e um dos artigos dele, ele começava a falar um pouco da história da barbárie e da civilização, né? E de fazendo essa distinção, né? Que eu achei interessante agora você trazer esse ponto, né? Porque no final das contas, são todas as pessoas que estão dentro de um contexto, né? Mas o que dava essa questão da civilidade, né, era a organização da sociedade, né, das leis, das normas, do convívio. E acho que no caso, quando eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Assim, com 14 anos, com 17 anos, eu comecei na área de RH, né? Então, de verdade, né? Assim, tive um grande aprendizado também, pessoas importantes que foram, ao seu modo, mentores, né? E pessoas que me ajudaram muito, né? Então, já é uma área que eu circulo de muito tempo. Mas eu acho que a questão da adjetivação, da liderança humanizada, né? E aí eu acho que eu gosto de trazer o próprio subtítulo do livro, né? Que ele fala o líder muito além do herói, né? Ele tá para mim, né? E não é que é uma verdade absoluta, mas ele tá para mim no sentido primeiro de evidenciar mesmo aquilo que a gente quer. Né, eu entendo a sua colocação e a sua provocação no sentido do que não é humanizado. É óbvio que tudo é ou deveria ser humanizado, né? Tudo a gente deveria agir como humanos, né? Olhar o outro como humano, né? Mas a história mostra que, primeiro, que isso não é verdade, né? A civilização já cometeu atrocidades terríveis contra ela mesma, né? Mas eu acho que no caso específico aqui, eu vinha de um contexto, né, de observar esse livro ele foi gerido, né, assim, gestado mais de 10 anos, né, quando eu tive os primeiros insights, né, sempre convivei, já via convivendo há muito tempo com educação corporativa, com liderança, com RH, com formação de gestores, de liderança, e eu via um movimento muito grande no mercado de jogar muitas luzes, assim, como se o gestor ele fosse o único responsável por fazer as coisas acontecerem, como se ele olhasse mesmo as pessoas de cima para baixo, como se as pessoas não tivessem um papel importante. E eu lembro de ter muitas capas, né? Você pegava revistas, pegava livros mesmo, quase que aparecia. Eu lembro de uma palestra que eu fui, uma pessoa que eu conheci, que vinha de um mercado importante, que ele tinha, o livro dele até aparecia mesmo, como se ele fosse o super-homem, né? Então, tinha essa coisa super-heróica, super potente, e na minha concepção, a liderança ela está num modo muito mais igualitário, né? Lógico que assim, desconsidera o papel do líder, mas encurtando um pouco, né? Assim, eu acho que o que eu quis jogar à luz, assim, primeiro que eu queria mesmo trabalhar o tema liderança, que é uma coisa que eu gosto e sempre convivi, e há um tempo eu imaginei que eu escreveria um livro mesmo, né? E fui buscar referenciais que me ajudassem algum momento a me ajudar a refletir, algum momento até ajudar a amparar mesmo o que eu pensava, né? E aí a liderança humanizada, ela veio no sentido de dar um pouco de luz mesmo, assim, para aquilo que eu acho que é mais comum, que é mais cotidiano, né? Que é nas relações mais humanas, que elas são mais simples do que tão heróicas, assim. Mas foi um Ela é pouco do mais que um eu pensei. desejo ou uma realidade para você? Desculpa, perdi, Paulo. Ela é mais um desejo, uma intenção de que fosse assim, ou é uma realidade no seu ponto de Você vista? sabe que o livro eu termino com estava resgatando, ele tem, assim, entre outras coisas, ele é um livro de intenções, né? Ele é um livro de aprendizado, ele é um livro de reflexões. Ele não é um livro, obviamente, definitivo, como nenhum outro é, né? Mas ele é um livro de intenções também. Então, acho que ele também olha para realidade, ele olha para o nosso cotidiano, como eu
penso que eu quero fazer a minha liderança, como executá-la, como fazer a gestão das pessoas que trabalham comigo, como também coisas que eu acho que são intencionais, que geram reflexões, geram aprendizados, né? Então, acho que ele também está nessa linha da intenção, da provocação, né? Nesse sentido, assim, quer dizer, eu estou falando do sentido da palavra, né? Uhum, Ofereci já um provável antônimo do humanizado, né? Mas quando eu falo por aí do líder mentor, né? Que é uhum, uma expressão que eu comecei a usar amplamente, e em cima disso a gente tem feito vários trabalhos. Quando eu falo disso, muita gente de saída começa a dizer, mas espera aí, você quer dizer que todo líder tem que ser bonzinho, permissivo, passivo, né? Então, acho que um dos problemas também que está no humanizado, que muita gente entende, né, isso. é esse sentido, né, que não significa isso de jeito nenhum, né? Mas muita gente entende ainda o humanizado como um líder que é permissivo, bonzinho, bonachão, né? Aquele líder que deixa tudo acontecer e tal, tal. Muito bem. Isso me reforça a ideia de que o padrão de liderança, né? Eu diria em nível mundial, isso não é questão brasileira exclusivamente, em nível mundial, o padrão de liderança, a liderança mais próxima do que eu chamei de animalizada, né? Do que da É. liderança humanizada ou liderança mentora. Gente, o que me deixou assim muito feliz ao ler o livro do Maurício foi que assim eu venho há tantos anos pregando essa história do líder mentor, líder mentor. No início me sentia meio missionário, né? Falando uma coisa que ninguém ouviu, pregando a palavra e tal, ensinando as pessoas o que é que isso significava. O pessoal do RH realmente fica super contente quando vê um conceito desse, quer aplicar nas empresas e tal. Mas a realidade da imensa maioria das empresas, na verdade, é outra. E eu diria que não é simplesmente diferente, não. Ela é uma realidade oposta, né? É uma realidade dura. E você pode aferir isso, e aí eu posso falar disso de cátedra, porque antes de me dedicar à mentoria, eu era consultor em gestão da qualidade de vida no trabalho. E uma das primeiras coisas que eu fazia quando eu entrava na empresa para saber o nível de qualidade de vida daquela empresa era pegar as licenças médicas, saber os afastamentos, quais as razões dos afastamentos, né? O que é que era primeiro lugar? Em quase todas as empresas, né? Eram questões de natureza psicoemocional, né? Eram questões de estresse elevado, depressão e tudo mais. E onde é que vem isso? Onde é que vem isso? O indivíduo que criou isso para si? Não, foi um peso que colocaram sobre ele. Quem coloca isso é a liderança, né? Então, assim, esse é o padrão que existe no mundo, né? No Brasil não é diferente. Já começam a surgir algumas grandes ilhas, né, de excelência, isso é muito bem. Vez por outra, a gente vê um grande líder até lançar um livro, falar bem disso. Aqui em Portugal também está acontecendo um movimento de alguns, assim, mas ainda é digamos assim, uma frequência baixa, tá entendendo? Uma quantidade baixa de casos em relação ao total, ao tamanho do mundo organizacional nos países. Agora, o que não se pode deixar de fazer é tentar não sair desse caminho, né? Ou seja, eu não vou deixar jamais de falar nisso, né? E já estou, digamos assim, eu saí daquele pregador da palavra, na verdade, para um fazedor de coisas, né? De ajudar as empresas a pensarem nisso, a implantarem isso e tal. E eu já ouvi, né? No início eu disse, Paulo, isso é um sonho, você deixa isso para lá, esquece isso. Eu disse, não, não é sonho, não. E quando eu digo que não é sonho, é porque eu vivi em mim mesmo uma transformação em termos de liderança, né? Quem já fez curso comigo já deve ter ouvido essa história, né? Ou seja, quando eu comecei a ser líder, eu tinha que idade? Eu tinha 20 anos, eu não tinha nenhum modelo, nenhum padrão de liderança para seguir, né? E eu tinha o quê? Apesar dos meus valores serem assim super positivos, tive uma educação maravilhosa, mas eu tinha ali um batalhão de gente para, digamos, comandar. E aí eu pensava nisso, comandar. Comandar é uma coisa militar, né? Então, esse padrão da liderança
né, que vigora, que a gente chama de comando e controle, né, que é exatamente, digamos assim, que é um antípoda do líder humanizado ou do líder mentor. Esse é o padrão em que eu entrei. Então, eu fui um líder carrasco, eu fui um líder, né, que manda quem pode, obedece quem tem juízo, eu fui. Mas por quê? Eu era inseguro, né? Tinha 20 anos. Nunca tinha tido um exemplo de liderança corporativa na minha vida. De repente, eu estou lá dentro da empresa comandando uma determinada área. Né? Então, o que é que eu fazia? Né? Eu escondia minha insegurança por trás de uma máscara de poder, de autoridade. Né? E aí vem uma das coisas mais assim representativas que o Maurício disse até agora, que eu acho que é o seguinte: é que a liderança ela tem que privilegiar uma relação igualitária. Gente, a autoridade do líder já está dada no crachá dele. Entendeu? Já está lá, já está escrito. Né? Ele é o diretor, é o gestor, é o. Sei lá que título vai dar para, né, para o comando daquela área, para quem vai liderar aquela área. Ele já está ali, ele não precisa fazer esforço nenhum para aquilo. Né? Então, assim, se o líder atua no sentido de aproximar, ser relacional, desenvolver as pessoas, né? Ter uma preocupação legítima, ser autêntico com as pessoas e exercer autoridade só quando for preciso, porque às vezes até exercer autoridade no ponto máximo, que é, né, demitir alguém. Né? Então, se isso for preciso, ele faz. Mas o padrão não é esse, né? A questão é de padrão. Ele tem um padrão. Vez por outra tem que sair do padrão, mas depois volta para o padrão. É assim. Né? Então, assim, eu queria fechar essa parte introdutória com esses conceitos aí que a gente traz. Mas essa questão que você trouxe mesmo do bonzinho, eu já escutei, né? Assim, e realmente, não, a liderança não se trata de ser boazinha, né? O líder não vai ser bonzinho, não é a questão, né? Não vai ser nem bonzinho nem malzinho, né? Não é esse o ponto, né? Ele tem que ser, no mínimo, justo, honesto, né? Preocupado com as pessoas que trabalham, né? Quando eu falo dessa questão igualitária, é nesse sentido, né? É óbvio que, assim, né? Não dá para desconsiderar que o líder, ele tem um papel, que tem uma responsabilidade, mas é responsabilidade. Ele não é melhor do que ninguém. Mas como responsabilidade, sim. E aí, em algum momento, ele vai tomar decisões que não são, não necessariamente vão agradar, né? Mas se isso ele está olhando pelo conjunto, né? Obviamente que tem empresa, tem um contexto, a cultura, né? Eu acho que essas coisas estão postas, né? Mas eu já escutei e já percebi, né? Assim como eu já tive também, só fazendo uma observação bem rapidinha, eu acho que tem a ver com o que você estava trazendo, uma colega que trabalha comigo, que é gestora, né? Que eu faço a gestão dela, ela falou assim, nossa, mãe, se eu dei ela trabalha comigo, né? Ela falou, eu dei pro meu marido ler, e acho que ele aí traz um pouquinho do que você está falando, Paulo. Mas lá vocês conseguem fazer assim, né? Que eu acho que aí retrata um pouco dessa realidade que às vezes a gente tem vários mundos aí e não necessariamente tão humanizado, né? Mas só uma observação, só. É isso aí. E aí? Vamos entrar na conversa? Oi, Carlos. Oi, Maurício, obrigado por você estar aqui com a gente. Legal. Essa semana eu li dois artigos, né? Um era a nova realidade do gestor, né? Do líder com a inteligência artificial. E a outra, a segunda, foi uma provocação que eu mandei até para o Paulo, né? Que assim, pô, depois da IA vai ter mentoring, né? Esse é o, o bottom line ali, né? Do coisa. Como é que você está vendo essa, essas questões, né? Do uso da inteligência artificial? Como é que você vê tudo isso dentro da liderança humanizada, né? Esse tema. É, eu acho que a gente tem que ver, num primeiro momento, como observação, né, como entender. Eu acho que a gente ainda não entende, não é capaz de entender completamente os impactos, né? A gente percebe impactos na indústria, em algumas produções de conteúdo, né? Tem vários usos da IA, né? Mas a minha tese, assim, Carlos, assim, uma vez eu escrevi um artigo, né, e eu brincava muito. Eu acho que eu tenho uma cara mais nova do que eu sou, mas
eu trabalho há 40 anos, né? Eu faço agora em julho que eu trabalho há 40 anos. Então, como eu falei, comecei com 14, estou com 54. Eu cheguei num ambiente de trabalho que tinha o Telex, né? É, talvez nem todo mundo vai Pegou saber. pesado, hein, cara? Pegou pesado É, aí. mas eu acho que ele é interessante, né? Assim, e eu me lembro, né, que ficava lá, até era uma colega, eu trabalhava numa área tipo de facilities, né, de serviço, e aí preenchia aquele negócio assim, e aí daqui a pouco veio o fax, depois veio o computador, né? E as coisas foram evoluindo, e bom que evoluíram, e tomara que a gente consiga usar a tecnologia para o bem, para uma reorganização que eu acho que pode ser mais produtiva do ponto de vista da qualidade humana, né? Agora, enquanto houver, e essa é minha tese, né, Carlos, assim, enquanto houver gente. Enquanto a gente tiver gente nas empresas, eu espero que tenha, até para o nosso bem e dos futuros, né? Porque a gente vê em transformações e mudanças, que nem eu falei do Telex, né? Assim, só para dar um exemplo radical, né? Depois do Telex veio a máquina de escrever, que era a elétrica, né? Então a gente vê transformações, mas se a gente pensar que nós somos mais de 7 bilhões, a gente não pode crer que as pessoas não vão estar trabalhando. Porque trabalho, além de tudo, ele é uma função social, né? E não vamos nem pensar na questão econômica, né? Que eu acho que é importante, né? Eu não estou nem aqui para defender uma coisa, eu só estou para dizer que o trabalho também é uma função social, de sociedade, de convívio, né? Da gente estar posto na vida, né? Então, espero que a gente consiga conviver, espero que a gente ainda tenha que trabalhar na aprendizagem das pessoas, na orientação das pessoas, dar feedback para as pessoas, em algum nível, em algum contexto. Agora, se são empresas extremamente tecnológicas, né, que a pessoa só trabalha ele e o computador, vai ser mais difícil. Aí talvez ele possa pedir um pouco de orientação. Mas eu vou um pouco nessas mudanças e como elas vão se acomodando, como é que a gente vai entendendo isso dentro da sociedade, né? Mas é difícil a gente falar agora porque ela está muito radical, né? A gente, vai tantos. Eu lembro. Agora já está mudando um pouquinho, né? Mas tinha artigos que falavam assim: olha, tantos empregos vão se perder. Agora a gente já falou assim: olha, vão aparecer novas oportunidades, novos tipos de trabalho, né? Então eu espero que sobreviva, eu espero que a gente ainda tenha essa necessidade de conviver, porque essa é uma necessidade humana, né? O convívio é uma necessidade humana. E a não ser que as empresas realmente cheguem num ponto que a gente chegue numa situação que não requeira mais, mas em algum momento as pessoas vão estar em algum lugar, em algum momento elas vão precisar de orientação. Então, nesse sentido, eu acho que humanizado, nesse caso, ele está mais conectado com a necessidade que a gente vem olhando, né? Porque senão é capaz da gente acreditar mesmo, eu lembro que apareceu essa coisa da pessoa sendo entrevistada por outro, né? E ele criou lá um mecanismo, né? De IA, né? Mas não é simples não, né, Carlos? Assim, eu tô falando, que nem diz minha mãe, porque eu tenho boca, né? E faço reflexão, mas eu espero que a gente seja necessário ainda, que as pessoas sejam necessárias. Legal. Bom, Luciana. E aí, Maurício, tudo bem? Tudo ótimo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Até o Paulo começou a falar de um tema, que é a questão, né, da saúde mental, dos riscos Uhum. psicossociais. E recentemente eu tenho me aprofundado um pouco nesse tema, né? Eu até estou junto com uma colega, ontem a gente fez uma segunda live falando sobre isso, o papel do líder, né? Dentro desse contexto, em função dessa novela aí da NR1, enfim. E Uhum. aí, o que eu queria te perguntar é se dentro tanto das suas pesquisas para escrever o livro, quanto, né, naquilo que você vê no dia a dia, quanto dessa liderança, né, humanizada, a gente vê ela real, né, versus aquela que a gente vê aí muitas vezes um pouco travestida, né, de um líder humano, correto, mas que na prática usa ali de uns subterfúgios para, e na hora que você vai ver, tem uma equipe que tem casos de saúde, né, de adoecimento mental, Uhum. absenteísmo. Como é que você vê essas conexões assim?
Eu acho que, assim, acho que é bacana a gente fazer um recorte histórico, né, antes de Covid e depois de Covid, porque esse livro eu comecei a escrever ele antes da Covid, né? E Uhum. ele tem um trecho que ele não está ligado a esse momento agora, mas era de burnout. A gente já estava falando de burnout, Sim. né? E de casos excessivos, né? Então as pessoas, nós estávamos adoecendo, né? Então, eu acho que isso se intensificou. E aí, acho que aí nesse sentido, né, Carlos, a tecnologia, a tecnologia nos vários contextos, né? Eu até vejo, né? A gente tem um excesso de informação cada vez mais. A gente vive uma vida quase instagramável, né? Assim, parece que a gente tem uma outra dimensão de beleza e de bem-estar, mas no fundo todo mundo está muito doente. Não acho que é uma coisa fácil. Eu acho que as empresas se preocupam com isso, né? Pelo menos na experiência que eu tenho, né, eu passei muito tempo cuidando de uma área que era uma área que a gente chamava de atendimento corporativo aqui no Senac, né? Eu tive a oportunidade de desenvolvê-la, fazer gestão, fiquei 18 anos nessa frente. Era uma área que trabalhava só com empresas, sejam empresas públicas, privadas, né? E demanda de liderança, de formação de líderes, né? Desde os meus 14, 15 anos, era uma coisa, sempre vem, porque como o Paulo falou, primeiro que essa pessoa ele tem uma responsabilidade muito grande, né? Ele está ali no contexto onde ele faz a gestão das pessoas, então ele tem muito mais contato com as pessoas. Então, eu acho que existe uma preocupação, porque existe uma preocupação, no mínimo, Luciana, produtiva, né? As empresas, sejam elas voltadas para um lucro, sejam elas voltadas para um fim social, existe uma necessidade de cumprir com aqueles objetivos, com aquelas metas. Uhum. As pessoas cada vez mais adoecidas, isso não é possível. Então, talvez a NR1, ele é fruto desse contexto, ele é fruto dessa realidade, mas ao mesmo tempo que a empresa está preocupada, qualquer pesquisa, né? Você vê essas pesquisas de treinamento e desenvolvimento, seja no Brasil, seja de fora, né? Tem uma associação que acho que é a ATD, né? Acho que é American Training and Development. Eles fazem pesquisas, né? Tem a pesquisas aqui no Brasil, que o pessoal acho que é o pessoal que é ligado ao CBTD, tá me fugindo agora o nome deles. E o grande gap é a formação de líderes. Assim, se as empresas não, ao mesmo tempo que elas estão preocupadas com a produtividade, né, com cumprir os objetivos, ao mesmo tempo que eu acho que de verdade elas se preocupam com a questão da saúde mental, porque isso inclusive gera ônus para a empresa. Seja com Sim. as pessoas capacitadas, seja com as pessoas que saem e processam, porque tem um ambiente que é tóxico. Mas não é uma equação fácil, é uma equação que todos nós temos que estar atento. O Paulo, acho que de alguma forma ele tangencia nessa coisa do humanizado, e não sei se foi desumano que ele usou, né? É, é uma equação que não é simples, mas eu acho que há atenção para isso. Talvez a gente não consiga resolver na medida que a gente gostaria, na medida que é necessária. Mas eu, de verdade, eu acredito que há uma atenção para isso, que há uma preocupação em tornar esses casos cada vez mais baixos. Mas como a gente está dentro de um contexto muito maior, a gente está dentro do globo, né? Assim, ao mesmo tempo que a pessoa, às vezes ela está dentro da empresa, mas aí o sofrimento dela é fora, mas ela vai levar aquilo para dentro da empresa. Então, essas equações, esses conjuntos de situações, eles não são tão simples. Mas é da forma que eu vejo. Eu acho que existe uma preocupação real das empresas, porque, no mínimo, se a empresa é voltada a lucro, ela está preocupada com isso. Se ela é voltada a um objeto social, ela está preocupada com isso. Então, isso acho que é uma transformação que a gente vive, mas é grave, né? Eu trabalho numa instituição educacional, né? E a gente vê isso em sala de aula, a gente vê isso com os nossos, tanto com os nossos professores, mas com os alunos que chegam, né? Com os estudantes que chegam, né? Eu não sei se eu Outro respondi. dia, não respondeu assim, e outro dia eu vi uma analogia de certa forma interessante quando começou o boom do ESG, né? Então você via Ah, aquelas sim, empresas fazendo o greenwashing, né? Fazendo de conta que fazia o sim. ESG para constar, e você vê que algumas empresas, né? Hoje o que você abre aí internet, rede social, o que mais tem é gente vendendo relatório pronto, Uhum. protocolo pronto para implantar a NR1. E assim, de constar para comprovar para uma auditoria, sendo que por fora a pressão em cima da equipe, dos colaboradores, comunicação fora do horário de trabalho, enfim, uma série de coisas, continua acontecendo sob a motivação sendo que tem que dar o resultado que a empresa precisa dar, né? Então, eu achei Porque eu acho interessante que essa.
Porque eu Essa, acho que até acho que tem uma competição, inclusive, uma competição de prioridades. sim. E aí, às vezes, acaba se priorizando. Então, vamos comprar um relatório, né? O marketing ecológico passou por isso, quando as empresas, preciso fazer Uhum. marketing ecológico, né? É, Mas, no final das contas, a gente só vem degradando mais o mundo, né? Todo, né? Exatamente. Porque tem uma competição ali de prioridades. Então, é complexo, né? Mas eu acredito que em algum dado momento isso é importante, as empresas olham para isso, né? Assim, mas o mundo é complexo, né? Oh, O mundo é sim, é. muito complexo. Ah, Janete. Boa noite, Maurício. Que Oi, bom te ver Janete, tudo bom? aqui. Bom te rever. Não tive a oportunidade de ler o teu livro ainda, então não sei o contexto, né, que você escreveu. Mas em relação à liderança humanizada, enquanto pessoa de RH, eu vejo muito na questão da relação que o líder tem com a sua equipe, né? Tem Sim, a sua autoridade, precisa cobrar resultado, mas de que forma que ele cobra esse resultado, né? E eu acho que aqui vai muito a questão do respeito pelo ser humano. Então, perfeito. e que é uma coisa que não é ensinada, né, em treinamentos de liderança, se treina técnicas de liderança, mas não se treina comportamento, relacionamento. Então, como que tu vê isso, né? Como que tu tem acompanhado nas tuas pesquisas em relação a esse acolhimento que a liderança tem que dar para a sua equipe e também cobrar os resultados ao mesmo tempo, né? Acolher e cobrar. Assim, o seu retrato, ele é bem real e eu vejo assim também, né? Assim, eu acho que tem um gap, assim, que não é tão fácil de resolver, porque, né, voltando aqui na pergunta anterior, essa questão da competição, né? Termina o ano, a gente trabalha por ano, né? Em algum momento vai terminar o ano fiscal, né? Então, em algum momento, a gente precisa cumprir algum objetivo, alguma meta para começar um novo ano, né? Tem esses ciclos, e às vezes eles são ruins, porque eles acabam fazendo com que a gente corra uma distância, chegou, depois a gente já começa outra, né? O que que eu quero dizer com isso, né? Eu acho que a nossa formação e a preocupação, a formação de lideranças, ela é muito ruim, ela é pouco investida, porque a gente não consegue olhar em médio e longo prazo, no mínimo a médio prazo, né? Porque não tem como a gente pegar uma pessoa, né? Que o Paulo falou assim, eu com 20 anos eu estava liderando, fazia uma péssima liderança, queria fazer as coisas de cima para baixo, né? Porque ele não tinha essa concepção, ele não tinha esse entendimento, ele não tinha essa maturidade. E o processo de formação de liderança, ele requer maturidade, ele requer investimento, ele requer que as coisas sejam mais cíclicas, né? Não é uma só, eu dou um curso de liderança hoje e achar que eu vou resolver meu problema. Quantas horas é um curso de liderança? Tem empresa que fala, quero fazer um curso de liderança. Não, são 4 horas. Aí você fala, não dava 4 horas, então. 16 horas. Não, 16. Mas que sejam 40 horas, né? É muito pouco. Então, se a empresa ela não investe em que isso seja cíclico, né? Que a gente comece a olhar para essa formação em médio e longo prazo, que a gente tenha outras maneiras, né? Eu sempre acho, né, que assim, a gente às vezes fica muito focado só no técnicas de liderança. Um programa de formação de feedback, que eu acho que também sempre é um tema que ele é muito falado e às vezes pouco instrumentalizado, né? Assim, no sentido de ser melhor utilizado, né? Porque ele é muito eficaz, o feedback tende a ser muito eficaz. Mas às vezes a gente investe pouco na discussão de valores, né? Na construção, porque aí o respeito vai estar associado a valores. Como é que eu alinho valores com as pessoas? A partir de algumas discussões. E aí, se o gestor ele não tem esse entendimento, eu sempre acho que qualquer programa de formação de líderes devia ter filosofia. Eu acho que é um tema assim que a gente olha com estranhamento, com distanciamento, com academicismo, mas tem tanta filosofia de vida, filosofia de vida, filosofia de vida
valores, eu acho que você tem uma condição de formação que pode ser interessante, né? Agora, precisa de investimento. Aí, ao mesmo passo que as empresas acham que o grande gap é a formação de líderes, o investimento em desenvolvimento, de modo geral, ele é baixo, embora a de liderança ele está sempre ali competindo, mas é baixo. Então, as empresas têm que olhar para isso. Agora, é sempre competitivo, né? Então, eu preciso dar o resultado. Então, de repente, e a gente está num mundo, né, que tem muita gente, né? Que tem muita gente disponível. Então, às vezes, A compensa eu trocar. competição, né? A É, competição e que compensa, entra aí. e compensa eu trocar, né? Contratar outra pessoa, ah, não deu certo, eu Uhum. contrato. Então, às vezes, a minha paciência, a minha tolerância para o desenvolvimento, ela pode ser baixa, porque eu posso, ah, não está dando muito certo, ah, vou trocar, né? É, até mesmo porque o desenvolvimento pessoal na linha de autoconhecimento, de desenvolver maturidade, é um desenvolvimento a longo prazo, né? Não é uma coisa que se consegue a curto prazo e a pessoa precisa querer também, não é? Não adianta a empresa querer pagar para a pessoa se desenvolver e ela não querer também se desenvolver, né? Então, esse ponto é bem É. crítico também. Por isso que é dialógico, né? Assim, e aí tem que estar estabelecido quais são os valores, o que que eu espero dessa. O que é a minha instituição? O que é a minha empresa? Que valores que eu tenho nela? E que pessoas que eu estou contratando, se tem o tal do fit cultural. Bem. Gente, eu queria só dar um aviso aqui ao Maurício que sua imagem está congelada, mas a sua voz Eu está tô saindo. achando que tá congelada mesmo, que eu vi. Eu vou fechar e abrir, vamos ver se melhora. Tá? Agora, tá? Muito bem. Uma segunda coisa é o seguinte: eu acabei de colocar no chat uma, uma espécie de cupom que tem um código de desconto para se comprar o livro do Maurício na editora Senac. Tem o Isso, link da editora para entrar lá no site e colocar o código de desconto que está lá. isso. Eu acho que vai até o dia 7 de maio, viu? É? Tem esse prazo? Ok. Mas Uma- corram, corram, porque. Mentira. Podem comprar com tranquilidade. Muito bem. Outra coisa que o Maurício falou aí, eu passo muito por essa história de chegar para a empresa e dizer assim, ó, poxa vida, eu queria fazer uma proposta para você, fazer um trabalho com os líderes, ou líderes, futuros líderes, ou já líderes atuais e tal, tal. E Maurício criticou o pouco tempo, né, que as empresas, em geral, disponibilizam para um treinamento. Eu vou além. Não é só questão de pouco tempo. Às vezes, mesmo com um pouco mais de tempo durante um treinamento, fica faltando alguma outra coisa. Fica faltando, primeiro, o que a Janete começou a dizer, é o próprio líder querer Uhum. usar aquilo, não é, a favor de um desenvolvimento dele enquanto líder. Precisa querer. Então, eu já tive percepções assim muito claras de pessoas que estavam no treinamento e não queriam nada com aquilo. Então, a gente não pode fazer milagre, né? Isso é uma das coisas que eu logo digo ao RH. A gente não consegue fazer milagre. Se o indivíduo não quer mudar, né? Como é que eu vou conseguir isso com ele? Né? E aí vem o momento da gente falar dos processos de mentoring, né? Quando você recebe um líder, e o meu trabalho em mentoring é específico como atendimento em mentoring, né? Meu trabalho individual em mentoring, hoje eu estou dedicando meu trabalho individual em mentoring a atender meus ex-alunos para se tornarem melhores mentores, tá? Mas quando eu me ofereci ao mercado abertamente como mentor, era mentor em liderança. O que é que as empresas faziam? Né? Dizem, Paulo, queria que você trabalhasse aqui, um líder, tal, tal, tal. Ok. Primeira coisa que eu fazia é eu quero uma reunião sua, comigo, com a sua presença do RH e com a presença do líder, com quem eu vou trabalhar. E nós vamos discutir aqui, né, o que é que ele quer disso aqui, desse processo todo. Não basta vocês quererem, ele tem que querer. Né? E às vezes, se possível, e quase nunca acontecia, a presença do gestor dele também. Então, assim, é uma questão. Mas eu vou mais além.
não é só no momento da contratação de um mentor, digamos, como acontecia. É a utilidade do mentoring para o desenvolvimento do líder, além do treinamento. Quero dizer as duas coisas. Eu não sou contra treinamento, né? Agora, eu sou mais a favor de um treinamento seguido de um acompanhamento por mentor. Entendeu? É uma outra coisa. Você vai para outro nível de trabalho. Mas você não deixa aquele líder que acabou o treinamento seguir sozinho, porque ele precisa de uma ajuda, ele precisa de uma contribuição, ele precisa de uma troca, né? E um mentor ao lado dele, um mentor, obviamente, né, capacitado pela experiência, pela cancha que tem em termos de liderança, vai poder ajudar esse líder. Então, olha, o valor do mentor nesse momento é enorme, né? Eu acredito profundamente nisso porque eu vi, né, aí sim, eu vi transformações. E você pode me perguntar, qual é o tempo mínimo que você ficava com a pessoa para até ela ter os primeiros resultados? Não menos do que 6 meses para ter os primeiros resultados. Os primeiros resultados. Porque quando a gente fala de liderança, o grande problema de liderança não é uma questão técnica, é uma questão comportamental, né? Para sair do modelo ao qual ele está acostumado, não é? Que é esse modelo tradicional que eu critiquei no início, para o modelo, que é o modelo que eu prego, que é o modelo da liderança mentora. Liderança mentora significa que o líder é acolhedor, gosta de gente, o líder é um bom escutador, o líder é paciente, o líder sabe fazer perguntas, o líder sabe dar instruções no momento certo, o líder sabe como se aconselha, o líder tem uma abertura relacional com o liderado, dentro dos limites que forem permitidos, né? O líder vibra com as conquistas do liderado, o líder é preocupado com o crescimento do liderado. Se o líder vê o crescimento do liderado e acha que o liderado merece, técnica e eticamente, ser exposto para a empresa, exposto no bom sentido, né? Ele dar exposição a ele, falar bem do liderado, está crescendo diante dos outros, diante da diretoria, tal, tal. Por que o líder não faz isso, né? E até patrocinar uma vaga para ele, uma posição mais alta e tal. E, acima de tudo, o líder tem que ter uma consciência, que aí não é uma questão de líder para um indivíduo da equipe, mas para a equipe como um todo. O líder tem que ter, aí o líder mentor, ele apoia tremendamente e pratica em torno de uma ideia que se diz assim, que se chama modelo, papel de modelo, ou seja, ele tem absoluta consciência de que ele é um modelo para a equipe. Ele é um modelo. A equipe se espelha nele. Então, aquilo é uma convivência diária, gente, né? O líder convive, vamos inverter, os liderados convivem muito mais tempo com o líder do que com suas próprias famílias, né? São 8 horas por dia, não é brincadeira. Então, aquilo vai passando, aquilo vai servindo de exemplo. Por isso que os bons exemplos são copiados, mas os maus exemplos também são. Então, quando você tem um líder mentor e ele atua dentro desse padrão da liderança mentora, esse exemplo que ele está dando é um fator multiplicador da liderança mentora. Há uma tendência de seus liderados se tornarem líderes mentores também. Muito legal. Se ele for um líder do outro tipo, lá do outro oposto, ele também vai multiplicar esse tipo, né? Então, o que a gente precisa mais nas empresas hoje é ter mais líderes mentores e mais acompanhamento. Mas o doutor Elcio Alves está esperando aqui o momento de falar. Nada. Boa noite, Paulo. Boa noite, Boa Elcio. noite, Maurício. Boa noite, meu amigo Dil Casella. Boa noite a todos aí. Eu participei agora de um congresso de café internacional em São Paulo e um dos palestrantes, tinham vários, fez uma colocação e desenvolveu a palestra em cima de uma frase que tem muito a ver com o que o Maurício está colocando aí. Ele diz, a frase é o seguinte: o seu trabalho não é só o seu trabalho. Não é só cumprir meta, não é só bater meta, ganhar dinheiro. Ele desenvolveu todo o tempo o seu trabalho em cima das pessoas. Porque se você não trabalhar com as pessoas, não humanizar, não cuidar,
não só da pessoa, da família da pessoa, de se preocupar com o todo, certamente não tem inovação, não tem inteligência artificial, nada vai dar certo. Então, o tempo todo, ele trabalhou em cima disso, de humanizar, trazer de uma forma positiva e ética a humanização profissional. Ou seja, não é só trabalhar, não é só cumprir as 8, 10 horas de trabalho, ele tinha que fazer mais. Então, eu achei bem bacana e estou usando como exemplo. Parabéns pelo evento, show. Obrigado, Elcio. Antes de passar para a Eri, eu vou responder uma pergunta aqui do Francisco, aqui no chat. Qual é a diferença entre o líder coach e o líder mentor? Né? Vamos lá. Tem O, curso, no curso é dada a diferença entre o coach e o mentor. É difícil explicar isso em pouquíssimos minutos que a gente tem aqui, né? Muito difícil, muito difícil, né? Às vezes a gente dá uma palestra inteira só para explicar isso, né? Mas a diferença entre um coach e um mentor, ela, digamos assim, em termos muito genéricos, é o seguinte: o, o líder mentor, ele passa a sua bagagem para o outro. Ele não apenas quer instrumentalizar o outro para se desenvolver. Tá? Ele não é um líder baseado, digamos, num conjunto de ferramentas. Tá? O coach é muito ferramental. Eu sou tremendamente a favor do coaching, eu fui coach, tá? Eu sou tremendamente a favor. Né? Mas eu me sinto muito mais à vontade sendo mentor, porque eu sendo mentor, eu me aproximo mais, eu sou mais relacional, eu sou mais autêntico, eu sou menos instrumental e sou mais espontâneo. relacional, Confio né? mais na minha intuição. E o líder mentor, ele tem realmente uma função de proximidade, relacionamento, esforço para desenvolver o outro, permitindo abertura no relacionamento. Não é? O coach, traduzindo isso para a liderança coach, é uma coisa extremamente positiva, porque há preocupação no desenvolvimento da pessoa, mas o coach é mais baseado em ferramentas do que na bagagem de vida que ele traz. O mentor faz o trabalho muito mais baseado na bagagem que ele acumulou ao longo da vida, em termos profissionais, pessoais e tal. Eu diria que com um risco tremendo, porque eu não encontro as palavras exatas, acho que talvez ainda eu não tenha encontrado ou nem existam. Né? Assim, o líder mentor, ele é mais relacional, ele faz um processo mais pessoalizado. Né? O líder mentor, ele é não tanto pessoalizado por conta do uso intensivo de elementos instrumentais, de ferramentas que ele conhece enquanto coach. Por aí. Assim, poderia dizer, então, assim, de uma forma bastante simples, que o líder coach ele é mais para formação. Seria um formador e o líder mentor seria um cara que estaria desenvolvendo a pessoa numa maneira de pensar, de desenvolvimento, de através de experiências. Teria alguma coisa a ver com isso ou não? Tem. O líder mentor, no meu conceito de liderança mentora, eu diria que é um líder mais conectado, mais ligado, mais relacionado, mais envolvente, Tá. mais aberto É, para o liderado. é, É um líder que faz questão de passar o que sabe, é. Tá. entendeu? Mas Enquanto o que o, coach líder, também não o faria líder isso também? coach faz o indivíduo se desenvolver, mas forçando muito o indivíduo, entendeu? Mais centrado nisso. Forçando, fazendo mais com que a instrumentalização dele fique provocando o liderado. O mentor faz isso também, mas como o mentor ele usa a bagagem que ele tem, né? O ferramental maior que ele tem é a bagagem que ele tem, conhecimento e experiência. Entendeu? Então, ele é mais próximo. Acho que um dos pontos mais fortes da distinção da liderança mentora para a liderança tipo coach
é o aspecto também relacional, entendeu? De maior proximidade, dentro do meu conceito de mentoring, que há vários conceitos, sim. Se a gente Você pegar colocou. uma pequena, assim, é porque eu acho que a gente tem que sempre olhar o que que se dá como formação de líder coach e o que que se dá como líder mentor, né? Porque uma coisa é o coach e a coisa é o mentor, né? E eu acho que aí na linha do que o Paulo traz, assim, na minha leitura também, que já fiz uma formação em coach também, é, o coach tem uma coisa mais circunstancial para resolver, né? Hum, Ele está ali para resolver uma coisa mais circunstancial. Agora, trazendo para o dia a dia da liderança, né? Você vai atuar muito mais como um mentor mesmo, né? Acho que é isso que, para mim, essa é a É, diferença. No dia a dia, você está muito mais refletindo com quem você trabalha do que sentando com a pessoa para levar, que nem brincava, né? Do ponto A ao ponto B, né? Eu lembro de algumas formações de coach trabalhar, porque é uma é, questão de objetivo, é circunstancial, é aquele momento, o que que eu quero chegar. E o mentor, né? E a gente reconhece muito mais mentores do que coaches no nosso dia a dia, né? Seria uma leitura um pouco minha também, mas é Paulo como é se mais. assim o líder mentor ele está mais preocupado com o desenvolvimento do indivíduo, enquanto o líder coach está preocupado mais no sentido do cumprimento de uma determinada tarefa. Hum. hum, legal. Tá? É uma Mas a sutileza. formação. É uma sutileza. Os dois são excelentes, mas é uma Mas sutileza. quando a gente pega esse aqui é um curso de formação de líder coach ou de mentor, é provável que você reconheça na estrutura dos cursos coisas muito parecidas. Mas é só estabelecendo, quando a gente estabelece a diferença entre coach e mentor, eu acho que é mais fácil de entender, né? Mas são um Vamos complemento e uma leitura, né? passar para a Legal. Eri aqui, que é uma Muito obrigado, Maurício. consulente. Obrigado também, Paulo. A Eri Obrigado a pode você. ajudar aqui na nossa distinção aqui. É, nossa, é a primeira vez que eu estou participando com todos aqui, dizer que estou gostando aqui da conversa de alto nível. É, foi muito sugestivo hoje estar aqui com vocês, porque a minha especialização é em mudança de cultura organizacional e hoje, especificamente, eu estava em reunião com líderes de um grande estado brasileiro que a gente tem aqui, que está passando por um processo de reconstrução, e o grupo que eu estava era da Defesa Civil. Hum. E aí, quando eu vi liderança humanizada, tem tudo a ver, né? Porque ouvindo lá os líderes e tinham ali, né, a alta cúpula ali da Casa Militar, né? E os coronéis ali falando da importância dos líderes olharem para as pessoas ali de uma forma humana, de uma forma humana, com propósito. E estou ouvindo todos vocês, eu teria várias perguntas e fiquei pensando entre as três que eu tenho, eu vou lançar uma aqui para o Maurício, eu acho que para o Paulo também. Eu entendo, e aí, Maurício, você me corrige, por favor. A liderança humanizada, ela está muito conectada com proximidade e interesse. Interesse no outro como indivíduo, com a Perfeito. sua peculiaridade, né? Com a sua singularidade, seu potencial, né? Que é muito peculiar ali. E esse interesse passa muito por comunicação. E aí eu tenho uma pergunta para vocês dois, para o Maurício e para o Paulo. Qual é a diferença entre um líder mentor e essa liderança humanizada? Por acaso seria uma linha tênue ou um complementa o outro? Bom, eu vou. Paulo, você quer falar? Você sabe que na vida nada tem, não existem verdades absolutas, né? Mas se você pegar a liderança, né? Eu acho que Francisco trouxe a questão do coach, né? Assim, todas vão ser conceitos que eles vão caber, né? Se você faz uma formação em coach, você vai ser capaz de utilizar muita coisa que você fez na sua gestão, na sua liderança de pessoas,
como eu fiz recentemente a formação do Paulo, né? E obviamente tinha o conceito e trago o conceito, mas muito rudimentarmente, muito objetivamente, né? Dentro do livro, eu acho que não existe uma distinção, uma diferença. Quando você pega a liderança, eu acho que o humanizado ele amplia, né? Assim, eu acho que ele dá mais amplitude, ele joga mais luz, eu acho que ele traz essa reflexão. Por que que humanizado ou o que contrário seria, né? Eu acho que as coisas se falam, acho que as coisas estão ali dentro. Eu vou utilizar de toda do meu conhecimento, da minha formação, do meu entendimento, do processo, né? Assim, o que a gente também se forma é em processo, é em método, né? Qual é o melhor jeito de eu fazer uma mentoria? E dentro da empresa, enquanto líder, enquanto gestor, você vai se utilizar de alguns desses métodos, de algumas etapas, porque você tem muito mais uma ação informal, né? A não ser realmente que você pare para estabelecer um processo bem mais com um objetivo muito claro desse processo, que aí você vai estabelecer etapas, no dia a dia, a sua função, ela é uma função de mentor, as pessoas vão te enxergar nesse sentido, você como gestor e as pessoas que você trabalhou. Então, o exercício que a gente faz bem no início do curso é de reconhecer pessoas que foram importantes, foram pessoas que te ajudaram no seu desenvolvimento e você vai reconhecer a importância delas, né? E algumas são da sua idade, algumas são mais velhas, mas normalmente o gestor tende a ser, quando você está no início de carreira, quando você está mais ávido por conhecimento, né? São pessoas que tendem a ser mais velhas, né? Mas para mim ela está contida, né? Ela não está fora, ela está contida, né? Dentro de uma liderança humanizada, né? Paulo, É, vou fazer uma provocação. Maurício, se pa- você fosse, se você Eri, fosse, se você, vou fazer a provocação a você, Maurício, para responder a Eri. Se você fosse, se você fosse escrever o livro hoje, depois de ter feito a formação em mentoring, o que aconteceria lá no livro? Eu acho que eu conseguiria ampliar mais o meu entendimento, eu acho que eu conseguiria cruzar mais, mas o livro também, ele é um processo de aprendizado, né? Uhum. Ele é, para mim, um processo de aprendizado. Então, nesse sentido, acho que eu incluiria mais essa leitura do que é o mentor. Hoje eu sou mais capaz de reconhecer, vou chamar de conteúdos, né, de conhecimentos, que eu tinha um outro sentido, eu tenho uma outra leitura, eu tenho outras palavras para explicar coisas que o Paulo traz na formação dele, que muito claramente, a partir de estudos muito concretos, né? Então, acho que eu ampliaria mais a minha Tá. visão e o que eu colocar, o capítulo, acho que eu dedico quase que um breve texto para falar como referencial. Olha, mentoria é uma coisa importante, coaching é uma coisa importante, psicanálise é uma coisa importante. Hoje eu acho que eu ampliaria, Paulo. Pois é, sabe o que eu acho? Assim, quando eu leio, procuro ler coisas, eu procuro encontrar algo sobre mentoring em todo canto, né? Assim, então, quando eu pego qualquer material sobre liderança, eu quero ver o que é que existe de mentoria aqui dentro. E no seu livro é do começo até o fim. Você falou isso Então, mesmo. assim, é, o vocabulário da mentoria é o que faltava, na Sim. verdade. Talvez, né? Não sei, não vou mexer no seu livro, não sou eu que vou mexer no seu livro. Mas talvez várias coisas que você colocou lá, agora você sabe como é o nome dessas coisas. Sim. Entendeu? Assim, porque eu enxerguei que quando a gente estuda o mentoring, a gente estuda o mentoring, assim, que eu chamo de autêntico, verdadeiro, feito da maneira legítima e tal, feito com sinceridade, com autenticidade. Nós estudamos nove funções. Nove funções, que são atitudes e comportamentos do mentor. Posso localizar aquilo, praticamente tudo, dentro do livro Maurício, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, A gente devia ter escrito o livro junto, né, Paulo? agora sim. Faz uma segunda edição, acrescentando o Paulo aí. Pois é, então, assim, para fechar com a resposta da pergunta da Eri é praticamente a mesma coisa, na minha maneira de ver, sabe? É praticamente a mesma coisa. Apenas, assim, para mim, que tem a estrutura toda do que é o comportamento do mentor na cabeça, né?
Se eu fosse escrever esse livro, eu escreveria pelas funções, pelas 9 funções. Não é? Maurício veio por outro caminho. E terminou falando delas sem dar nome a elas, entendeu? Porque ele não tem estudado ainda isso. Entendeu? Então, assim, eu diria que talvez 90% do livro tem uma relação direta com a liderança mentora. Ok, muito obrigada. Beleza. Rivo, Boa noite a boa todos. noite. Bom, hoje também é a minha primeira vez, né? Primeira Uhum. roda, né, que eu participo. Quero agradecer desde já ao Paulo e ao Maurício, né? Parabenizar o Maurício. Com certeza eu vou ler o seu livro. Para mim está sendo um aquecimento, né? Eu estou inscrito já na turma de mentor Vai. autêntico, né? Agora em maio, com muita satisfação. Eu exerço cargo executivo, né, há praticamente 30 anos no ramo industrial e no início desse ano eu resolvi fazer uma pausa exatamente no sentido de repactuar o meu propósito. E tem muito a ver com tudo que a gente está falando hoje. Assim, e no ramo industrial eu iniciei a minha carreira. Na verdade, eu não vou te fazer uma pergunta, tá, Maurício? Se você me permite, eu queria só fazer uma contribuição a respeito do tema, tá? É, eu iniciei a minha carreira profissional no primeiro nível, né, de operação e vim galgando posições ao longo dos anos. Enfim, eu passei por várias etapas e cargos e áreas na área industrial. E esse é um tema que eu não poderia, eu não dormiria hoje se eu não fizesse essa contribuição, porque é muito bacana assim, o assunto do dia, né, de hoje. A minha visão sobre a liderança humanizada e o que é que, por que que não se pratica isso, né, que deveria ser tão natural, vai muito no sentido do real interesse. Qual o interesse real por trás de tudo que circula, né, uma organização e a partir da sua governança, né, que é o ponto onde eu queria chegar. Eu acho que hoje existe uma falha, e aí é a leitura que eu faço do universo que eu vivo, né? Uma falha no sentido de se estruturar uma governança adequada para que se desenvolva líderes. O que eu quero dizer é que ao longo do tempo se definiu o líder pelo profissional com o melhor hard skill. Então, aquele melhor técnico colocava a pessoa que tinha uma entrega técnica bacana, diferenciada, colocava essa pessoa numa posição de liderança. O que é totalmente diferente, né? Entrega técnica em relação aos soft skills, né? Então, assim, o que é que eu observo ao longo desse tempo? Que não se preparou, não se prepara essa base, não se prepara a liderança, né? E realmente, qual que é o interesse maior? Será que eu tenho interesse genuíno pela formação do outro, pelo desenvolvimento do outro, pela minha equipe? Porque para mim tem que ser genuíno, na minha visão é isso. E aí eu trago dois exemplos bem práticos assim do dia a dia que eu queria destacar e quem está a grande maioria, né, tá nessa área sabe bem que são dois momentos importantes e cruciais que o líder não tem feito da forma mais adequada, né? O primeiro deles é o feedback, né? Nós temos os períodos, os momentos de ciclo de pessoas nas empresas, né? E naquele momento a gente se pergunta assim, poxa, peraí, o líder ele está dando feedback pelo interesse genuíno no desenvolvimento do outro ou para cumprir tabela? Né? Então, acho que essa é uma provocação que ela é importante porque, enquanto líder, eu preciso de fato me importar com outra pessoa. E aí é por isso que eu falo sobre essa parada que eu fiz para repactuar o meu propósito, porque de fato é sobre isso que eu acredito, né? E não tem um outro caminho, ao meu ver, que não seja a gente desenvolver as pessoas pelo interesse genuíno nela. Não é pelo benefício que vai trazer para mim prioritariamente, mas é por ela. Ela como centro. E o outro exemplo que eu queria trazer, e aí nesse sentido de feedback, né? Quantos feedbacks são mal estruturados? Quantos feedbacks não fazem o profissional evoluir? Quantos feedbacks, pelo contrário, né?
a pessoa sai de uma conversa tão importante como essa, sem saber para que lado vai, né? Qual a direção que ela deve tomar, o rumo que ela deve tomar. E o outro tema que eu queria trazer é acordo coletivo, né? Que é muito bacana. Eu lidero isso há muito tempo e eu vejo que esse é um período que o líder e a organização como um todo se transforma, né? Eu gosto muito de falar que o acordo coletivo ele é no dia a dia ali. Você vai conquistando as questões com os seus colaboradores no dia a dia, com a proximidade e mais, né? Eles podendo ver no líder esse respaldo, né? Para que eles possam, de fato, tirar as dúvidas e se sentirem seguros. Né? E aí, quando chega nesse período, aí fica todo mundo, né? A liderança toda correndo atrás para querer negociar, para querer fechar acordo coletivo com uma equipe a qual o líder se manteve distante ao longo do ano inteiro, né? Então, é uma comunicação que ela não tem solidez, né? Ela não é forte, né? Então, eu queria trazer esse tema porque, na minha visão, acho que falta interesse genuíno, sabe? Falta, de fato, eu me preocupar, e aí vai muito na linha da expectativa que eu tenho em relação ao treinamento que eu vou fazer com o Paulo. Quando a gente fala do líder autêntico, né? Para mim é isso, né? Ser um líder autêntico perdão, mentor autêntico. É ser uma pessoa, um ser humano que se preocupa com o outro, genuinamente, né? E sobre a inteligência artificial que foi colocado, eu acho que a inteligência artificial ela vem para melhorar muita coisa, pessoal. E principalmente otimizar processos de tal forma que o líder possa dedicar mais tempo às pessoas e ter os processos mais arredondados aí, de tal forma que não dependam de tanta interação ainda braçal, né, digamos assim, né? Seria essa a contribuição. Obrigado. Beleza, ok. Bom, nós já estamos passando da hora, mas temos duas perguntas ainda, Mônica e Patrícia. Vamos lá. Não quero que se apresse, não, tá, Mônica? Né? Não quero nada disso. Tá sem som. Obrigada, Paulo. Boa noite, pessoal. Prazer estar sempre aqui com vocês. Maurício, parabéns pelo teu trabalho. Concordo com tudo que foi comentado aqui, né? Mas eu vou polemizar um pouquinho essa conversa, né? Casualmente, estou voltando de um encontro na Câmara Municipal com algumas vereadoras hoje e estava tendo uma manifestação ali do lado, não sei se alguém aqui em São Paulo foi para o centro hoje, estava uma bagunça. E elas estavam falando conosco e ao mesmo tempo tinham que voltar lá e votar, e uma era de direita e uma era de esquerda, e começou-se uma coisa assim complicada lá. E uma das vereadoras falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela falou: Eu estou muito assustada. Eu, pela primeira vez, sinto que nós estamos vivendo uma sociedade que não tem mais espaço para conversa. E eu queria trazer um pouco disso. Isso não é uma pergunta para o Maurício ou para o Paulo, acho que é até uma reflexão e fica para todos, quem quiser opinar. E eu fiquei muito pensativa sobre isso enquanto vocês estavam falando, né? Acho que toda essa humanização, de fato, acho que a gente está vivendo uma sociedade muito polarizada, as pessoas têm uns posicionamentos muito radicais, ninguém mais é flexível em nada. E ao mesmo tempo se exige isso do líder, né, que ele seja. E aí eu fiquei pensando um pouco, vou tentar construir aqui o meu raciocínio. Cada vez que a gente humaniza mais esse líder, e na verdade não é só a liderança que está sendo, tá sendo humanizada, mas a própria empresa, a gente vê os ambientes, espaços para conversas, assim, todo o layout, enfim, várias coisas do tipo de comunicação, não violenta, enfim, uma série de coisas, né, que a empresa faz para gerar um contexto mais humanizado. Mas, ao mesmo tempo, me parece que ser líder hoje é algo muito difícil e muito desafiador, porque essa humanização, ela traz também esse espaço de inclusão, onde tudo que se diz também é julgado, né? Então, qualquer coisa que você fala pode ser considerada racista, pode ser considerada preconceituosa,
Me parece que esse líder está muito exposto hoje, inclusive nos feedbacks, né? Porque ele também é avaliado e ele também é colocado. E aí a interpretação de cada um é algo subjetivo também. Então eu vou jogar aqui uma pergunta para vocês que me ocorreu. O líder hoje em dia está atado? E Atado? como atado? Não posso falar nada, Sim, porque tudo que eu sim. falar vai ser interpretado de alguma forma. E aí, a minha segunda pergunta é: como o mentoring pode quebrar um pouco desse ambiente e dessas relações rígidas de posicionamentos, de ideologias, e que tem dificultado demasiadamente, as relações humanas? Eu vou Ô, deixar Maurício, me dá licença, só um pouquinho. Eu aproveitando, é Sueli. Sueli que está falando aqui, que não encontrei. É que eu achei, eu estava exatamente trazendo essa questão e quem falou agora foi a Mônica. 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 E a Mônica bateu muito bem com o que eu refleti aqui. Eu só quero porque aí você dá a resposta única, tá? E aí eu digo, e se nós considerarmos que este líder ele está vivenciando o seu próprio processo de humanização. Compreende? Então, é isso que eu achei. Eu estava aqui me coçando para fazer essa pergunta. A Mônica É entra, eu falei, eu vou exatamente isso, aproveitar para ele dar uma Sueli. resposta só. Gente, são todos humanos. E se, né? Então, eu trabalhei nessa área com líderes e liderados. E a questão está dos dois lados. O choro, os medos, as dúvidas, assim, está dos dois lados. Então, aí eu coloco para você que eu acho que você pode aí trazer uma resposta adequada para nós duas. Ah, bacana. Obrigada, Mônica, por trazer também. Eu que agradeço. Obrigado vocês aí pela provocação. Assim, eu vou deixar a segunda parte da resposta da Mônica pro Paulo, que ele tem mais condições, eu acho que, de falar. Mas, assim, primeiro eu concordo com vocês. Assim, a Mônica, ela partiu da questão política, né? E não da política partidária, da política, que é o modo de como a sociedade se organiza, né? E ela trouxe questões que estão evidentes hoje na sociedade, seja relacionado ao racismo, seja relacionado ao feminismo, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento, assim, na minha opinião, de transformação. Há excessos, né? Assim, excesso no sentido, né? Eu acho que a gente tem que reconhecer, né? A luta de quem a faz, né? A luta de quem a faz, às vezes ele vai mesmo com uma intenção de mudar radicalmente. E as coisas não vão ser mudadas radicalmente. Mas a intenção de quem a faz, essa proposta, essa proposição de mudança, e aí tu pode pegar qualquer bandeira, ela tem um certo sentido, porque ele se vê como minoria, né? E eu não estou julgando se é ou não é, eu só estou pensando, né? Então, acho que a gente tem um momento de muita transformação. A gente vê hoje, né, vê processos de assédio moral, de assédio sexual, e é um momento de transformação social. Eu acho que a gente precisa de uma equalização de entendimento. No meu dia a dia, no meu cotidiano, eu percebo um pouco nesse sentido, Mônica. Às vezes eu falo assim, gente, e agora, né, assim, como é que eu faço isso, né? Assim, e o que é isso, né? Eu posso chamar a Mônica e fazer uma reflexão com ela no PDI daquilo que eu acho que é importante, ou ela vai se sentir invadida? É muito delicado. Eu acho que a gente está nesse momento, né? Todo a história, eu brinquei com a história do Instagram, que é isso, né? A gente vive um mundo ali quase que não é inexistente, de excessos, né? Você vai nos grandes eventos, né? Assim, é tudo de 15 minutos, né? Antigamente era palestra de 1 hora, agora é 15 minutos, é 1.500 palestras ao mesmo tempo, é tudo ao mesmo tempo agora, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que, primeiro, eu acho que a gente está num momento de transformação. Em algum momento, eu acho que essas coisas precisam ser equalizadas, precisam ser dimensionadas um pouco melhor. É, Quando eu olho para a questão da liderança, né, e da importância, ele é um ente importante dentro da organização, né? A gente não pode desconsiderar isso. Mas eu
eu reconheço isso que você traz, Mônica, eu reconheço esses vieses que a gente ainda incorre e que eu acho que o líder, às vezes, ele se sente um pouco atado ou acuado, né? Talvez eu até acho que às vezes mais acuado, eh, mas as coisas precisam se transformar, né? E aí eu acho que continua valendo o investimento na formação de líderes, acho que continua valendo esse processo de aprendizado, né? Mas não é fácil, não. Eu, no meu dia a dia, às vezes eu me sinto um pouco assim, o que que eu posso falar hoje, né? O que que eu não posso falar? Tem hora que de verdade eu não sei. Assim, eu não sei, estou num processo de aprendizado, né? Eu venho, né, como eu falei, né, há 4 décadas trabalhando, então comecei na década de 80. Tem conceitos que estão arraigados no meu jeito de pensar, de ser, que eu tenho que rever. E eu necessariamente preciso rever, e estou revendo, eu particularmente estou revendo. Mas é complexo, assim, não acho é, que é Não é simples. complexo, na realidade, a ideia não é nem, eu acho que é Assim, uma reflexão, né? eu tô, Não é para ter resposta, né? Eu é, acho que é, só que a é. gente tem que olhar um pouco para esse movimento todo da dificuldade de liderança, embora exista humanização e tenha que existir cada vez mais formação e preparo, mas precisa também existir preparo de questões culturais, sociais, uma série de coisas, né? E é isso, né? O líder do lado dele tem que ser humano e do lado que a equipe às vezes o condena, né? Isso não acontece da mesma forma. Então, É. assim, de fato, não é nem é um pensamento aqui, né? Que para troca de ideias mesmo. Não, eu acho ótimo, e é o que eu estou fazendo, pensando sobre, né, e refletindo sobre, né, porque você tem um contexto, né, assim, algum momento isso se equaliza, viu? Eu acredito nisso, porque tem gente que não quer ser líder por vários motivos, né, mas em algum momento a empresa, assim, a gente já viu empresas com políticas afirmativas e que recuaram. Porque aquilo vai virando um campo também de disputa dentro das organizações que fala assim, olha, aquilo que a empresa estava com uma política de diversidade, de ampliação, de valores, e ela, em algum momento ela se vê um pouco num campo de batalha, né? Porque às vezes vira um campo de batalha entre formas de ver o mundo. Mas eu falei que é complexo nesse sentido e também nem tinha. Eu entendi a sua provocação e captei ela nesse sentido mesmo, né? Mas só para dizer que eu percebo do jeito que você traz também, não só desse jeito, né? Assim, eu percebo isso também. Mas eu acho que é um processo, como o da inteligência artificial, né? Eu acho que a gente está vivendo muita coisa, né? Então isso vai se organizando, vai se reorganizando, porque chega uma hora que isso precisa se reorganizar. Porque assim, se não tiver mais líder, a gente vai ter como é que era, o graças a Deus lá, aí não é democracia, agora me fugiu a palavra, anarquia, né? Anarquia de modo geral não funcionou, né? Se a democracia já é muito difícil, mas como diz outro, é um dos melhores remédios, né? Não é o melhor, mas é um dos melhores, né? Então, mas eu vou deixar a segunda parte pro Paulo. É. A segunda parte era o que é que o Anthony pode fazer para quebrar isso, É, né? Só a pessoa exata para responder isso é você. Pois é, Não, acho que, de novo, não requer uma resposta, né? É se mas, existe algum mas caminho para que o mentoring nos auxilie nesse sentido. veja, para mim existe uma resposta. O problema é como efetivar isso, como fazer isso na prática, não é? Se você treina cada vez mais uma quantidade de líderes para serem líderes mentores ou líderes humanizados, você começa muito lentamente, mas você começa a mudar a cultura, porque tudo isso é questão de cultura, entendeu? Ou seja, e outra coisa, eu sempre digo aos líderes, tem líder que diz, mas na minha empresa, eu não sei como contrataram você, alguns dizem assim, porque você está me indicando para ser um líder mentor, mas a cultura da minha empresa não tem nada a ver com isso. Eu digo, bom, se houver espaço para você construir uma ilha de excelência de liderança dentro da sua empresa, por que você não pode ser um líder mentor? O resto da empresa está cheio de líderes de comando e controle. Você está ali, fazendo sua liderança mentora. Né? Então, assim, então, tirando isso agora. Se as empresas se conscientizassem
de que cada vez mais você tendo líderes mentores, você vai ter não só melhores resultados em termos da produtividade e tudo mais, dá melhor resultado em tudo, gente. Uhum. Porque baixa o nível de estresse, as pessoas adoecem menos. Isso tudo está provado cientificamente. Então, os custos da empresa diminuem em termos de assistência médica e tal. É tudo tão claro, tão evidente, né? Agora, tem que ser o quê? Tem que treinar o líder para acolher as pessoas. E qualquer líder vai acolher as pessoas? Não. Para ser mentor, precisa gostar de gente. Para ser líder mentor, precisa gostar de gente. Mas esse cara não gosta de gente. Bom, na minha empresa ele não seria líder. Então, a questão da escolha da organização. É uma questão até do processo seletivo. Entendeu? Então, assim, agora, se a gente treina o indivíduo para acolher o outro, para passar tudo que sabe para o outro, tem que ter a maneira de passar, não é dando aula, não é mais. Passar através do processo de mentoring, que muitos aqui já conhecem. É, de saber como é um bom processo de aconselhamento. Saber escutar. E aí, uma coisa que eu conversava mais cedo com o Carlos Alberto, acho que ele já saiu, né? E ele disse uma frase interessante hoje. A escuta é irmã da empatia. Vê que coisa interessante, né? Você faz o seu processo de escuta, nesse momento, você está preocupado com o que o outro pensa e entender em profundidade o que o outro pensa e o que o outro sente. Isso é processo empático, né? Ou seja, eu entro em conexão com o pensamento, com o sentimento do outro, entendo, como se eu estivesse ali dentro dele. Quantos líderes fazem isso? Então, imagine-se. Outra coisa, o pressuposto é de que o mentor respeita as opiniões do mentorado, independentemente de aceitá-las ou não. E nisso aí pode entrar muita coisa que provoca dissensão entre as pessoas, que provoca discórdia, né? Muita coisa que provoca confusão, briga, tudo mais. Então, assim, se dá se criasse uma espécie de movimento, se grandes líderes que fossem autenticamente líderes mentores criassem um grande movimento no país, não é, para sair pregando, né, em todas as suas associações de negócios, federações de indústria, de comércio, tal, 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 pregando para os outros líderes, né, que resgatem seus bons valores, porque foi isso que me salvou como líder. Foi o resgate dos meus valores. A minha educação foi muito boa. E eu não permitia que os valores da minha educação sobressaíssem. Que tinha que sobressair a minha autoridade de infantil, lá dos meus 20 anos. Né? Mas no momento em que os meus valores começaram a vir à tona, e eu disse assim, não, eu tenho que ser eu mesmo. E eu mesmo não sou isso que estou parecendo ser agora. Eu tenho que ser eu mesmo. Então, tira essa máscara, tira essa fantasia de líder autoritário, tal, tal, vai ser você mesmo. Pronto. Aí começou a surgir um tal de líder mentor. E eu não sabia que eu daria esse nome no futuro. Décadas depois. Décadas depois. Né? Então é isso. A resposta, Mônica, é arrumar uma maneira, eu não sei qual, né? Eu tenho algumas sugestões. Mas a maneira mais eficaz de fazer as empresas começarem a virar esse caldo cultural aí, sabe? Sacou? Porque é cultura. É cultura. E cultura não se muda do dia para a noite, não é, Eri? Exatamente. Aproveito para dar um tchau aqui. Foi ótimo Falou. estar com vocês, né? Tudo que você está falando, Paulo, cultura tem tudo a ver com valores, né? Cultura tem muito a ver com os hábitos ali, né? O quanto que é difícil a gente fazer uma mudança de comportamento, entretanto, é possível, É isso né? aí. Fazer essa transição aí, né, para uma nova era que é agora. É isso aí. Nova era é agora. Gente, eu preciso sair. Obrigado, Muito Eri. obrigada. Até o próximo encontro. Até o Tchau, próximo. tchau. Cadê? Patrícia,
Estás aí, Patrícia? Opa, tudo bem? Tá sem som. Ainda falta ativar o som, Patrícia. Agora. Viu? Boa noite. Oi, tudo bom? A minha pergunta já foi aqui no meio do comentário da Mônica, né? Uhum. Eu tenho, assim, desde 2014, Paulo, eu venho trabalhando mais dentro da questão do estudo da liderança, né? Mas eu já lidero equipes desde 2000, já são 25 anos. E eu tenho observado muito o que a Mônica falou. Eu sempre fui, assim, conduzida por essa liderança humanizada, até porque eu trabalho dentro de uma área que exige humanização, e já fui muito questionada por conta da liderança humanizada. O pessoal Ah, disse, sim, claro. coração e tal, tem que ser mais objetiva, mais Sim. prática e Você saiu do tal, né? padrão, né? Hã? Saiu do Como é? padrão. Saiu do É, padrão. exato. E assim, um desafio que eu tenho visto muito grande é essa tensão emocional hoje que existe. Por exemplo, eu tenho exercitado muito a questão do feedback que a gente viu dentro do processo, mas mesmo a gente trabalhando toda a estrutura, é uma tensão emocional tão grande que eu vejo assim, a dificuldade de hoje a gente exercer essa liderança humanizada. E a minha questão aqui hoje, que eu queria perguntar para o Maurício, para você, é como é que, através, dentro desse processo, né, do mentoring, a gente pode criar, quebrar essa dificuldade relacional entre o líder e liderado, certo? Porque existe uma baixa tolerância relacional e as pessoas estão pouco dispostas a também fazer essa entrega, porque não adianta a gente, como líder, querer ter um conhecimento para entregar, você quer estabelecer uma conexão, tem que dar uma direção com limites para poder ordenar a empresa e conseguir alcançar os resultados, e as pessoas fazerem essa frente contrária, né? Então, como é que a gente pode trabalhar isso, além desse olhar da escuta ativa, dos resgates de valores pessoais, né? Como a gente já viu abordado aqui. Eu creio que foi o que nós falamos na resposta anterior, né? Uhum. Então, tem que fazer, de alguma maneira, um movimento para que isso vire, né? Você foi criticada por ser uma líder humanizada. Nós temos que fazer um trabalho para mudar o padrão, que é É, o padrão cultural, né? É isso que tem que uhum, ser feito. Então, tem que ser é, uma coisa super bem pensada e com pessoas com recursos, não simplesmente intelectuais, mas talvez até recursos financeiros para transformar isso numa grande campanha, uhum, entendeu? é, Para mostrar ao mundo o quanto a liderança comando controle provoca de mal, né, uhum, para o mundo organizacional. Acho que é por aí, né? Ou seja, e fazendo as lideranças assumirem essa nova papel maneira de ser. desafiador. É desafiador, é muito desafiador. É, É muito, mas se alguém não começar, não acontece nunca. é. Então, tende. E a gente precisa, assim, ir se moldando dentro desse processo, né? Pois é, quando eu comecei a falar de liderança mentora, Patrícia, isso faz 10, 12 anos, muita gente disse que você é doido, você vai levar esse tema para frente, como é que você é maluco, tá? Isso não vai dar certo. Eu disse, deixa, eu vou. Eu sozinho não tenho força, mas na medida que eu começar a ter apoio, a gente pode ter alguma força, né? E não sou Uhum. só eu. De repente surge um movimento através do Estão Maurício, surgindo aqui nosso aluno. os apoiadores, né, Pois é, Paulo? multipliquem essa ideia. Multipliquem dentro dos seus espaços de trabalho. Multipliquem na maneira de vocês serem Uhum. como líderes. Então, já ajuda, né? É, Beleza. joia. Judite. E aí a gente para, né? Por Muito hoje. rapidamente, Paulo, queria Não, ouvir. não, fica à vontade, mas
Boa Vamos, noite. tranquilidade. Sei que o nosso tema ele se volta, né, para o papel de liderança e muito voltado também para o ambiente organizacional. Eu queria a permissão para extrapolar um pouquinho, trazer esse ser humano para a existência, né, para os seus mais diversos papéis. E por isso eu escrevi até aqui quando Patrícia e Mônica falavam um pouquinho sobre essa coisa de estar atado e a sua própria humanização, tentando humanizar. E aí eu vejo uma palavra de processo de autoconhecimento, de individuação, né, que é inerente do nosso amadurecimento. O quanto na experiência do Maurício, né, e também na do Paulo, e quem puder me ajudar, nos nossos mais diversos papéis, vocês enxergam que esse olhar que a gente discutiu aqui hoje sobre humanização, sobre esse papel que a gente está aqui trazendo na liderança dentro da empresa, mas ele ampliado, o método do mentoring se aplicaria para além das organizações. E aqui eu trago esse questionamento muito porque venho de RH, né, aí 20 anos de RH, e estou vivendo uma transição que eu quero olhar esse indivíduo que está dentro do trabalho, mas que tem muitos outros papéis que ele exerce e que precisa de desenvolvimento. Embora eu seja psicóloga, não é somente através da psicologia que eu quero fazer esse trabalho funcionar, e muito mais um olhar realmente da mentoria, que da formação que eu fiz com o Paulo, e vou fazer de novo numa outra versão. Mas era isso que eu queria, né? Vocês aqui, como alguma experiência pelo olhar da mentoria, olhar humanizado dessa atuação, mas nos mais diversos papéis. É possível que a gente possa fazer um trabalho para extramuro das organizações? Vou começar, o Paulo arremata. Eu acho que é só importante, assim, na minha leitura e na minha escuta, assim, a Mônica, ela trouxe um ponto que eu acho que é crítico hoje, que é o tanto que a gente sofre como gestor, o tanto que a gente sofre como líder, sofre o impacto da sociedade, o impacto das questões atuais, no sentido de que às vezes você se sente mesmo atado mesmo, ou eu prefiro acuado nesse caso, assim, né? Porque às vezes qualquer ação que você tenha pode ser mal vista, porque a gente tem valores sendo discutidos. Eu acho que é nesse sentido que a Mônica traz um pouco, e eu percebo assim também esse movimento social. Em relação ao que você traz, Judith, assim, eu acho que a nossa, assim, o líder, ele não é líder dentro da empresa, né? A pessoa é a pessoa, né? A pessoa, ela é em qualquer lugar. Se eu entendi o que você está trazendo, assim, a minha ação, ela eu quero sempre, assim, pode parecer mais, talvez, romântica, né? Assim, o autoconhecimento, para mim, ele tem nessa busca de eu ser uma pessoa melhor nas minhas relações, em todo sentido, em toda circunstância, seja na minha família, seja com os meus colegas, com os meus amigos, né? Com os meus filhos, até com os meus cachorros. A gente vai desenvolvendo essa capacidade, né? Eu não imagino o Paulo se relacionando com uma pessoa se ele for numa feira, eu nem imagino que a perspectiva humana dele vai fugir a quem ele é. E aí eu acho que ela está amparada em alguns valores mesmo, está amparada na questão da empatia, né? E a empatia não é necessariamente a gente se colocar no lugar do outro, mas a gente ter um esforço de compreensão do outro. Eu acho que esse é o nosso processo de empatia. Sempre quando eu falo assim, mas se você fosse eu, o que que você faria? Eu faria a mesma coisa. Se eu for você, eu fazer a mesma coisa. Mas eu olhando do meu ponto de vista, eu tenho uma perspectiva disso. Então, a minha perspectiva de compreensão. E aí, respeito. Respeito ao outro, respeito à diferença do outro, respeito a quem o outro é, né? É, acho que a Patrícia trouxe um ponto, né, que para mim tem uma relação de construção de confiança. No meu dia a dia, com as pessoas que eu trabalho, o que eu busco é uma construção de confiança, é uma construção de verdade, né? De que as pessoas reconheçam nos meus atos que eles não são perfeitos, né? E aí eu já digo de cara, assim, a liderança humana não tem nada a ver com perfeito, porque o humano não é perfeito, nós não somos perfeitos. Mas ele tem uma busca de se tornar melhor. Então, essa construção de confiança, essa questão da empatia, do respeito, né? Ela extrapola os muros, ela está presente na sociedade. Quanto mais a gente se desenvolve humanamente, né?
no sentido desses valores mais coletivos, mais apreciativos, é muito melhor. Então, é nesse sentido que eu acho que sim, ela extrapola, né? E aí eu só não queria perder o ponto que a Mônica trouxe, que eu acho que é um ponto que ele é muito importante nos dias atuais, né? Mas o Paulo vai nos falar mais sobre a... Fazer o fechamento agora, colocando o raciocínio do mentoring aí dentro, o que você falou. Quando você aprende a ser mentor, estamos aí num processo formal, né? Não é estou falando de um mentor espontâneo, natural, tal. Quando você aprende a ser mentor, você aprende as atitudes e comportamentos de mentor. Mas essas atitudes e comportamentos não são necessariamente exclusivas de um mentor. Você não precisa ser mentor para praticar isso no seu dia a dia. Então, você ter acolhimento pelas pessoas, abertura relacional, servir de modelo para o outro, escutar ativamente, aconselhar, orientar, proteger, tudo isso você pode fazer começando em casa. E aí, como o Maurício falou, faz com os amigos, faz com colegas. Né? Então, eu posso lhe dizer que eu posso dar exemplos na minha vida de tudo isso. De casa, de colegas de trabalho, de- no lado profissional. Né? Então, a gente pode levar essas atitudes e comportamentos adiante. Inclusive, Judite, você vai fazer, né, vai participar da turma. Essa turma, pela primeira vez, vai aparecer num manual, numa apostila do curso, é, um conjunto de slides que diz assim: a gente fala da escuta no mentoring e tal, depois diz a escuta no dia a dia. Entendeu? As perguntas eficazes no dia a dia, o feedback no dia a dia. Ou seja, a gente vai fazer essa extrapolação lá também, né? Mostrar que aquilo que a gente pratica dentro do mentoring, a gente não tem, digamos assim, nem desculpa para dizer assim que não consegue praticar para ser um mentor, porque não tem como praticar. Tem. Você começa a praticar a partir da hora que acorda, né? Como a forma como você se relaciona com as pessoas com quem você lida no dia a dia, né? Então é isso. Atitudes e comportamentos de mentor não são apenas para mentor. O mentor é feito delas, né? Mas elas também servem para qualquer outro papel, né? Como você falou, Judith. Vários outros papéis podem ter. Daí vem, né? O pai, o líder, né? O amigo, então, tudo isso pode assumir também atitudes e comportamentos que são de mentor. Ok? Sabe, eu vou escrever um livro, Humanização nos Casamentos. Meu Vai ter, público-alvo vai vai ser ter mercado. casal. Boa. Muito bem, gente. Bom, eu infelizmente tenho que encerrar e com uma observação muito interessante. Essa foi a roda de mentoring mais longa, né? 1h45, quase estamos fechando aqui, né? O que significa que a gente teve muita consistência, né? Para seguir em frente numa conversa muito boa, né? Pena que nem todo mundo consegue ficar até o fim, não pode, tem seus compromissos, né? E aqui do meu lado, a gente tem que dormir, né? Aqui Já já é passou muito da hora. tarde. Muito obrigado, Maurício, obrigadão, tá? E Paulo, posso só ler um trechinho, não exatamente do que eu à escrevi, mas um vontade. trechinho, assim, só porque eu acho que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando, né? Que é do Guimarães Rosa, né? Acho que obviamente talvez vocês conheçam, né? Mas ele, um trechinho do livro, né? Ele fala assim: eu atravesso as coisas e no meio da travessia não vejo, só estava entretido na ideia dos lugares de saída e de chegada. Assaz o senhor sabe, a gente quer passar um rio a nado e passa, mas vai dar na outra banda, num ponto mais embaixo, bem diverso do que em primeiro se pensou. Viver não é muito perigoso. Viver não é muito perigoso. Digo, o real não está nem na saída e nem na chegada. Ele se dispõe para a gente, é no meio da travessia. Era só para fazer uma correlação com os tempos que a gente vive e com a observação que a gente precisa fazer dessa travessia, né? Porque às vezes a gente não vai Aí, chegar exatamente onde a gente está querendo, mas a gente vai chegar. Era isso, ó. Obrigado, Paulo. vamos Obrigado a bem. todos vocês. Para mim foi Obrigado. uma experiência riquíssima. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau.